E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, né? E com o desenho do Goku de novo, né? Finalmente nós vamos finalizar esse desenho. Agora vai. Bom, agora nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a técnica que eu vou utilizar para fazer o fundo do Goku, e é uma técnica que eu tenho utilizado em vários desenhos. Como, por exemplo, o desenho da Arlequina, o desenho do Goku versus o Jiren, o desenho da Erza. É uma técnica que eu tenho utilizado há algum tempo já, e eu tenho gostado bastante, tem me ajudado a fazer alguns desenhos um pouquinho mais rápido, porque ela ajuda nisso também. E além disso, tem me ajudado a economizar lápis de cor, então eu vou mostrar para vocês qual é essa técnica milagrosa agora. Então, o segredo para essa técnica é exatamente esse lápis aqui bem estranho que vocês estão vendo, com a ponta muito da comprida, que é um lápis giz pastel seco. Esse lápis eu comprei avulso, eu fui na papelaria e eu vi que tinha esse giz pastel em forma de lápis e eu fiquei assim, nossa, isso parece interessante, e como vendia avulso eu decidi trazer alguns. Basicamente, o uso de giz pastel, vocês devem saber que a gente utiliza ele sobre o papel, tá? Ele mancha um pouquinho o dedo, como vocês estão vendo, se a gente pressionar, porque ele é um giz. Você pode utilizar ele diretamente no papel e depois esfumar, ou você pode utilizar ele raspando e aplicando depois ele no papel. Essa é a forma que eu utilizo, tá? Eu prefiro raspar, fazer a raspagem e depois ir passando no papel, utilizando o dedo mesmo, para ir esfumando ao mesmo tempo do que aplicar ele diretamente no papel, porque eu acho que ele agride um pouquinho quando é aplicado diretamente no papel. Mas o porquê que essa técnica se chama técnica mista? É porque é uma técnica que eu uso para misturar o giz pastel e o lápis de cor, tá? Então é técnica mista porque são dois materiais diferentes que nós vamos utilizar para o mesmo desenho. Basicamente é por isso. E a parte da aplicação é o mais fácil possível. Eu melo meu dedo ali no pozinho que a gente adquiriu com a raspagem e vou aplicando no desenho em movimentos circulares. Eu vou aplicando, tentando espalhar o máximo o giz pastel e tomando cuidado também para o meu dedo não ficar tão úmido. Tá? O dedo não pode estar tão úmido no momento em que está sequinho, e tomando cuidado também para não deixar a minha digital no desenho, porque às vezes quando o nosso dedo ele vai suando um pouquinho, ele acaba escorregando e deixando a digital, então tem que tomar cuidado um pouquinho com isso. Percebam, como vocês podem estar vendo aí na minha prancheta, que o giz pastel ele faz um pouquinho de sujeira, né? Então, caso vocês queiram, vocês podem utilizar algumas folhas por trás, tá? Para não fazer tanta sujeira assim. Geralmente eu faço mesmo diretamente na prancheta e depois eu limpo ela com álcool, com água e com álcool, e fica beleza. E basicamente esta é a forma de aplicação. O giz pastel ele não se aplica muito bem sobre o lápis de cor, exatamente porque o lápis de cor ele é encerado. Então, onde o lápis de cor pega, o giz pastel não vai pegar tão bem assim. Mas não significa que ele não manche um pouquinho o lápis de cor, tá? Então, tomem cuidado, principalmente aqui na parte das bordas. Percebam que a borda eu faço com bastante leveza, exatamente para não manchar tanto o desenho. E cuidado também para vocês não passarem a mão em cima, tá? Porque enquanto vocês não tiverem passado o lápis de cor, ele vai manchar. Essa é uma característica do giz pastel. Vocês podem utilizar ele também sozinho no fundo do desenho. Vocês utilizarem mais de um giz, tá? Economiza mais lápis de cor ainda. Mas o sentido da técnica mista com lápis de cor é que, utilizando ele junto com os lápis de cores, vocês não precisam utilizar o spray fixador. Porque utilizar o giz pastel sozinho, é necessário utilizar um spray fixador depois, porque senão ele vai continuar manchando infinitamente e vai manchar o seu desenho, manchar a sua mão toda vez que você pegar o desenho, manchar a pasta onde você colocar o desenho e por aí vai. Então, você precisa, se for utilizar, trabalhar só com giz pastel seco, você precisa usar spray fixador. E se você for trabalhar com ele junto com os lápis de cores, não é necessário, tá? Porque aí ele não mancha mais. Particularmente, eu gosto de usar o spray fixador em todos os meus desenhos, mas não que seja necessário, tá? Eu gosto por uma questão de durabilidade, porque o spray, no caso, protege meu desenho de eventuais manchas futuras, etc. Então, eu utilizo em todos, mas não é necessário. Agora aqui, nas partes bem próximas à aura do Goku, vim com um papel higiênico e dando uma esfumada, tá, no giz. E aqui ele vai se misturando um pouquinho melhor e entranhando um pouquinho melhor no papel. Mas um detalhe aqui,
quando a gente passa o papel, como ele vai se misturando melhor, vai entranhando melhor na nossa folha, ele perde um pouquinho o tom vivo, tá? Então, por exemplo, onde estava bem preto antes, ele não vai ficar tão preto. Então aí vocês têm que tomar meio que cuidado, porque vocês têm que ir esfumando, e conforme for necessário, vocês vão adicionando mais giz pastel, se vocês quiserem trabalhar só com giz pastel, tá? Mas aqui, como nós vamos trabalhar com giz pastel junto com lápis de cor, nós não precisamos nos preocupar tanto, porque o nosso intuito não é deixar o fundo do nosso desenho tão escuro assim. Agora aqui nós vamos começar a pintura. Nós vamos iniciar fazendo, como eu tinha dito no outro vídeo do Goku, nós íamos mexer um pouquinho na aura dele. É exatamente isso. A gente vai adicionar um pouco mais de azul na aura, nas bordas principalmente, e a gente vai começar a colorir por cima do giz pastel. E aqui é o X da questão da técnica mista. O porquê que o giz pastel ele não vai soltar mais do papel, por quê? Porque a gente passa o lápis de cor por cima. Vocês não precisam passar o lápis de cor com tanta força assim, tá? Vocês podem passar ele com um pouquinho de pressão, mas cuidado para não passar com tanta força, porque aí vocês vão rasurar um pouquinho o papel de vocês. Mas o ideal dessa técnica é que vocês usem o giz pastel primeiro e depois venham com o lápis de cor passando por cima. E o porquê que eu não fiz logo o fundo todinho com giz pastel? Porque ele vai manchando. Então eu preferi ir fazendo aos poucos. Eu fiz primeiro esse canto e depois eu vou fazendo as outras partes para ele não ir manchando tanto. Percebam que eu comecei a colorir aqui dessa parte da mão do Goku exatamente para que quando eu for colorir lá o último canto, que a minha mão já vai ficar por cima da parte que eu já pintei com o lápis de cor. Assim minha mão não vai sair manchada depois, quando eu for terminando a coloração. E agora eu vou acelerar aqui para que vocês possam visualizar melhor como é que vai dando o efeito do nosso desenho e como ele vai ficando conforme a gente vai colorindo, tá? E basicamente, gente, esta é a técnica que eu queria mostrar para vocês. É bem simples, na verdade, mas é bem utilizada e é bem prática. Eu particularmente amei, porque me ajuda a economizar um pouco o lápis preto e algumas outras cores, e além de economizar tempo, né? Porque daqui que eu fizesse toda a sombra, né? Fizesse toda a primeira camada mais escura com o lápis de cor e viesse depois com o azul, iria me dar um trabalho danado e eu iria demorar muito mais tempo. E fazendo com giz pastel, a primeira parte é bem rápida, preciso demorar um pouquinho mais quando eu for passar o lápis de cor, mas em síntese, eu só vou levar metade do tempo para fazer o mesmo serviço e para dar o mesmo efeito e talvez até um efeito um pouco mais bonito. Então aqui, como vocês estão vendo, o fundo ele vai ficando um pouquinho mais escuro, mas está ficando meio azulado. É exatamente esse o efeito que eu queria dar e foi exatamente o efeito que eu já utilizei em outros desenhos. Como o do Jax, eu deixei o fundo meio azulado, meio roxeado. É mais ou menos isso, né? Não tem muito mistério e é algo bem legal e bem interessante de se fazer, bacana para fazer fundos. Deixa eu ver o que mais que eu poderia dar de informação para vocês. Bom, eu não utilizei essa técnica com outro giz, tá? De outra marca. Como eu não citei ainda, a marca do giz pastel que eu estou utilizando é Kohinoor, mas eu acredito que funciona com outros. A aplicação, de certa forma, é a mesma e dá para fazer diversos efeitos. Como, por exemplo, algo que eu fiz no desenho do Goku vs o Jiren. No fundo, eu utilizei a borracha. Depois que eu havia utilizado o giz pastel, eu vim com a borracha e eu dei algumas apagadas. Eu apaguei algumas partes e quando eu passei o lápis de cor, deu um efeito de umas partes um pouco mais claras. Eu também usei isso no desenho de Resident Evil, que apesar de não ter vídeo aqui no canal, eu postei o desenho lá na aba da comunidade, que é onde eu tenho acesso com vocês, porque eu não tinha gravado, mas eu postei para vocês e alguns efeitos do fundo. Eu utilizei a borracha também para dar o efeito sobre o giz pastel e ficou bem interessante e eu gostei bastante. Então, gente, basicamente é isso esse vídeo. Eu espero que essa técnica tenha sido de ajuda para vocês, que vocês tenham gostado. E claro, né, se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, comenta também o que você achou, se você achou interessante. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Compartilha também o vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda bastante na divulgação. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!